Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 6. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Antes de iniciarmos esse estudo, eu quero relembrar a vocês que Paulo, ele está escrevendo uma segunda carta aos Tessalonicenses, ou seja, esta segunda carta, ela é um complemento da primeira. Aqui, Paulo continua orientando os Tessalonicenses no seu modo de proceder, como viver de forma correta, como sermos cristãos verdadeiros e sobre a vinda do Senhor. Então ela é uma continuação. As duas cartas, elas se complementam. Aqui nós estamos iniciando o estudo do capítulo 2 dessa carta, que trata justamente sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. No versículo 1 diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele já tinha tratado esse assunto e agora ele está voltando, como eu disse agora nessa introdução, a orientar os irmãos de Tessalônica sobre esse assunto, que no caso é a vinda do Senhor. Paulo tratou sobre isso ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 15 e 17. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que tem uma referência ali, vocês podem estudar o capítulo todo que está tratando sobre isso. No versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente. Então observem, Paulo diz o seguinte: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Lembre que várias vezes eu já falei a vocês que talvez a dificuldade maior não seja nem o entendimento da palavra de Deus, mas sim da língua portuguesa. Aqui ele simplesmente quer dizer: não se deixem abalar, meus irmãos. Nós os orientamos, os aconselhamos que não se deixem abalar. Aí continua: com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que não nada mais é que uma carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Para as pessoas não se preocuparem com o dia do Senhor, ficarem pensando sobre isso. Na verdade, o que Paulo orienta é que as pessoas estejam preparadas para esse dia, mas não preocupadas com esse dia, que são coisas distintas, né? Quem se preparou não vai se preocupar, porém quem não se preparou com certeza vai estar preocupado. Aqui eu trouxe uma referência bíblica. Eu sempre gosto de trazer referências, meus irmãos, para que a gente veja que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E nós vemos pessoas diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, tratando sobre o mesmo assunto.
É assim que nós confirmamos que a palavra do Senhor é verdadeira, que a palavra que nós estamos trazendo é a verdadeira palavra de Deus. Aqui seria a referência, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. No entanto, Pedro dizendo: o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Continuando aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia, meus irmãos? Apostasia é um abandono voluntário, ou seja, a pessoa conscientemente quis abandonar. Ela é rebelde da fé em Deus e nos princípios do Evangelho. Mas qualquer um está cometendo essa apostasia, e aí continua a definição, por parte de quem já foi um seguidor de Cristo. Ou seja, as pessoas que não creram, elas não estão praticando a apostasia. A apostasia, ela só é praticada por quem já teve o conhecimento, já teve um relacionamento e pela sua própria vontade, como diz aqui, voluntário, ele resolveu se rebelar contra a palavra e a vontade de Deus. Lembrando, meus irmãos, que não é se rebelar contra a própria instituição religiosa ou contra determinado líder religioso. É contra a palavra de Deus. Inclusive, muitas vezes, as pessoas se rebelam contra as instituições, contra os líderes, justamente porque esses líderes não seguem, não vivem conforme os mandamentos de Deus e a palavra de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, sem tirar e nem acrescentar nada. Para concluir o versículo 3, depois que veio a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o próprio enviado de Satanás. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. O anticristo, meus irmãos, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas o que quer dizer isso, tudo que se chama Deus? Os mandamentos de Deus, os valores e princípios de Deus, os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, a crença, a fé, o culto, tudo que está relacionado a Deus. Por exemplo, eu sempre trago a vocês aqui aquele trecho de Mateus 22, dos versículos 37 a 39, que fala sobre os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós, simplificando todos os 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, um exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim que vai acontecer, só para que haja entendimento. O anticristo, o homem da iniquidade, como ele é chamado aqui, ele vai se opor, por exemplo, não, amar a Deus a gente ama, mas esse negócio de amar o próximo não está com nada, cada um que cuide da sua própria vida, a gente ama a Deus e só a Deus. Opa! Mas ele está desviando o mandamento de Deus. Deus falou que teria sim que amar a Deus, mas ele não falou que a gente poderia deixar de amar ao próximo. É essa obediência seletiva. Ele traz uma impressão que você está obedecendo a Deus, porque você está amando a Deus sobre todas as coisas. Mas a partir do momento que você deixa de obedecer o segundo mandamento, que é amar ao próximo, você já não está mais obedecendo a Deus, você está obedecendo ao homem. É uma armadilha, nós temos que estar preparados. Por isso que diz vigiai e orai. Por isso que Paulo diz nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos aos sinais. Continuando. Versículo 4. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se
como se fosse o próprio Deus. Observem onde vai estar assentado o inimigo, o anticristo: no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus, meus irmãos? O santuário de Deus é dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Não quer dizer dentro do templo, dentro da igreja, dentro do povo da fé. Ele vai atacar, ele vai estar à frente, justamente da fé das pessoas. Ele vai estar justamente falando em nome de Deus, se auto-intitulando um homem de Deus, um ungido de Deus, uma autoridade constituída por Deus. E lá dentro, na raiz da fé, é que ele vai estar corrompendo a fé cristã. É dentro da própria fé, dentro da própria igreja, dentro da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que conhecer a verdade. E a verdade nos libertará justamente do pecado, do engano, do falso profeta, do anticristo. Daniel, capítulo 11, versículo 36. É uma referência bíblica sobre esse tema. Observem aqui o que diz lá em Daniel. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado será feito. Observem que esse anticristo, meus irmãos, ele vai vir para enganar. Se ele vai enganar, meus irmãos, ele não vai vir, como eu sempre costumo brincar com os irmãos quando a gente está tratando sobre esse assunto. Eu digo o seguinte: você acha que o Satanás vai vir aqui, vermelho, 2 metros de altura, chifrudão assim, um tridente na mão, e vai te falar: ô, vamos comigo ali, me segue? Ninguém vai. Então ele vai dissimular, ele vai vir disfarçado, ele vai vir com uma imagem de piedade, de bondade, de amor. Mas nós temos que conhecer a verdadeira palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Por isso é tão importante que nós conheçamos o verdadeiro evangelho. E a verdade não está em mim, a verdade não está no pastor, a verdade não está no padre, a verdade está na Bíblia. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Só assim nós vamos estar preparados para identificar quem é o enganador. Continuando aqui, versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha Paulo dando a importância do conhecimento, do entendimento, para que os irmãos não sejam pegos de surpresa. Ele está lembrando: eu já falei isso para vocês quando eu estava aí, mas agora eu estou reforçando, porque eu estou preocupado com vocês. Eu não quero que vocês se desviem, que vocês sejam enganados. É o cuidado de Paulo com a igreja. Versículo 6, para a gente concluir esse trecho de estudo. E agora, sabeis o que o detém. Sabeis o que o detém. Paulo, ele já está dizendo aqui aos irmãos por que essas coisas ainda não aconteceram. O que significa que o detém? Algo ou alguém que está a impedir a revelação do homem do pecado ou o anticristo. E o que está impedindo? Por que esse anticristo não aparece logo? Por que Jesus não volta logo? Justamente porque as coisas que estão escritas na Bíblia, que foram profetizadas, elas têm que acontecer. E aqui neste capítulo, nesses versículos que nós acabamos de estudar, Paulo fala justamente sobre isso. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, para que seja revelado o Filho do Homem. E o homem vai se levantar contra tudo que é Deus. Enfim, essas coisas têm que acontecer. E acontece tudo no tempo perfeito de Deus, não no nosso tempo, para que tudo seja revelado.
para que os verdadeiros cristãos, para os que têm verdadeira fé em Deus, esses vão perseverar na fé. Mas não vai ser fácil, meus irmãos, porque muitos dos crentes serão enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Para encerrar, então voltando aqui, conclui o versículo 6, tá? Então ele fala, e agora sabeis o que o detém. Eu expliquei para vocês o que significa que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até a revelação do anticristo está sob o controle de Deus, meus irmãos. Não é porque Deus quer que o anticristo venha, é porque Deus, através da sua imensa sabedoria e perfeição, Ele sabe que todas estas coisas precisam acontecer para que os seus filhos, os verdadeiros filhos, a quem Ele entregou Jesus para morrer, esses sejam justificados por eles e glorificados. Mas vai ser apenas no tempo de Deus. Trouxe duas referências bíblicas aqui para a gente concluir esse trecho de estudo, que está em 1 João capítulo 2, versículos 22, onde João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que é Jesus o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E a outra referência para nós concluirmos está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, onde o próprio Jesus está dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observem, meus irmãos, aqui Jesus está dizendo que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e que eles sim operarão grandes sinais e prodígios para enganar. Quem que ele quer enganar, meus irmãos? Os que já são do mal, os que já são de Satanás, os que já são das trevas? Não, eles querem enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque os verdadeiros cristãos, os que conhecem a palavra, os que estudam, os que estão vigiando e orando, estão atentos, esses não serão enganados. Meus irmãos, leiam a Bíblia, conheçam a verdade, estudem a palavra e se preparem. Se preparem conforme o mandamento de Deus, não conforme o mandamento dos homens. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.